Muita gente sabe que João Paulo II quase morreu em 1981 por conta de um ataque na Praça de São Pedro. O pessoal até sabe o nome do cara, que é o Ali Agca. Mas o que não te contam é que essa não foi a única vez que tentaram tirar a vida de João Paulo II. Pra falar a verdade, isso aconteceu várias vezes. O que pra mim faz muito sentido, porque para pra pensar. Ele conseguiu fazer com que vários jovens adorassem o Senhor nas Jornadas Mundiais da Juventude. Conseguiu cessar várias guerras e destruiu o bloco comunista do leste europeu. Inclusive, a destruição do comunismo no leste europeu é o assunto do documentário O Papa que Venceu o Comunismo, que é o primeiro documentário biográfico da Brasil Paralelo. Olha, eles gravaram na Polônia, levaram especialistas internacionais e conseguiram um monte de imagens raras e informações inéditas. Olha, para assistir é simples, é só você assinar o plano básico com 30% de desconto, exclusivo para caroneiro. E não é só isso, além do Papa que Venceu o Comunismo, você vai desbloquear mais de 100 produções originais e filmes selecionados a dedo pela curadoria da BP, como Oficina do Diabo e muitos outros. Então não perde tempo, clica agora no link, se torna membro da BP e faz parte de uma comunidade que acredita na busca pela verdade. Inclusive no fim desse vídeo vai ter um trailer desse documentário que ficou incrível, mas antes vamos ver as 4 vezes que o demônio tentou matar João Paulo II. A vida de João Paulo II começou a ficar em risco no ano de 1944. Ali foi a primeira tentativa de homicídio do capeta para tentar fazer ele ir de arrasta para cima. Para dar um contexto para você poder entender o tanto que era difícil a situação dele, a Polônia estava no final da Segunda Guerra Mundial e estava dominada pelos nazistas. Eles colocaram um governo nazista, um governo alemão, para cuidar do país e os poloneses eram tratados como cachorro. Era um negócio assim absurdo. Nessa época, João Paulo II tinha por volta de 20 e poucos anos. Ele estava voltando do trabalho e ele foi atropelado por um caminhão nazista. Só que não foi ser atropelado somente. O caminhão pegou ele de costas. Ele estava indo na mesma direção do caminhão, o caminhão acertou ele em cheio e estava em alta velocidade. João Paulo II desmaiou na hora e a sorte dele foi que logo depois estava passando um bonde e dentro desse bonde tinha uma mulher chamada Josefa Florek, que desceu do bonde para socorrer o rapaz que estava todo ensanguentado e completamente inconsciente. A Josefa limpou o sangue dele com uma água barrenta de uma vala que tinha ali perto e chamou um oficial alemão para conseguir socorrer. E esse soldado nazista foi ajudar. Ele pediu para que um caminhão de madeira parasse e levasse João Paulo II para o hospital. Ele ficou internado por semanas. Ele sofreu um traumatismo craniano, vários cortes no corpo e um ferimento no ombro. João Paulo II chegou a dizer que sobreviveu graças a um sinal claro de Deus para que ele continuasse o seu chamado ao sacerdócio. E essa foi só para iniciar. A segunda foi no mesmo ano. E vamos dar um pouco mais de contexto, tá? Eu já te contei que a Polônia estava sendo dominada pelos nazistas. O que eu não te contei é que o exército que estava lutando contra os nazistas para conseguir libertar a Polônia era a União Soviética. Então imagina só, você tá numa situação tão ruim que o herói da sua história são os comunistas. Era isso que João Paulo II estava vivendo. Foi aí que aconteceu uma coisa muito importante na Polônia. Um grupo de cidadãos se reuniu em Varsóvia para tentar expulsar o exército nazista da cidade. Esse evento ficou chamado de Insurreição de Varsóvia. Só que não deu certo. Os nazistas conseguiram manter o controle na cidade. Isso deixou os nazistas tão preocupados que eles fizeram um cerco ali na Polônia e aumentaram o controle na região. A principal cidade que eles tinham era a cidade de Cracóvia, a cidade de João Paulo II. Para evitar que uma insurreição como essa se repetisse na Cracóvia, eles resolveram prender todos os homens da cidade para impedir que algo semelhante acontecesse na Cracóvia. 6.000 rapazes e homens foram presos. Os nazistas mandavam eles para campos de concentração ou para trabalho forçado. E adivinha quem que era jovem, forte e apto na Cracóvia nessa data? O Karol Wojtyła, coitado. E os soldados começaram a passar de apartamentos em apartamentos na cidade, prendendo todos esses jovens. João Paulo II morava num basement, que era mais ou menos um apartamento que ficava no porão. E ele saiu do apartamento e entrou numa sala que ficava de frente pro apartamento dele e fechou a porta. Nesse momento, os nazistas entraram no apartamento e começaram a revistar casa por casa.
casa, passando pela casa de João Paulo II. Nessa hora, João Paulo II deitou de bruço e abriu os braços, uma posição mais ou menos de crucificação mesmo, e começou a pedir ao Senhor que não deixasse que nada acontecesse com ele. E enquanto ele rezava, ele ouvia os nazistas conversando do lado de fora da porta. E um dos guardas parou diante da porta onde ele estava e ali decidiu que não tinha ninguém em casa e que não precisava verificar e foi embora. Eles chegaram na porta do cômodo onde João Paulo II estava, rezando em silêncio, e decidiram ir embora porque achavam que ali não ia ter nada. E essa foi a segunda vez que Deus livrou João Paulo II da morte. Só que nessa época, João Paulo II, ele era um jovenzinho, trabalhava numa pedreira, tinha ali seus 20 e pouco anos, não tinha nem entrado no seminário. Só que desse dia em diante, João Paulo II decide seguir com a sua vocação. Ele dá o seu sim, se torna padre e aí, cara, abre a porteira, porque depois ele se torna bispo auxiliar da Cracóvia, depois se torna arcebispo da Cracóvia, se torna cardeal e vira Papa. E é ali que o comunismo tem o seu pesadelo, porque o homem voltou e ele começou a destruir aos poucos todo o bloco comunista que existia na Europa, que é o que você vai ver mais detalhadamente no documentário da Brasil Paralelo que eu falei aqui no início. E eles mostram exatamente quais foram as táticas que João Paulo II teve para conseguir usar a religião e a política a favor do bem. Esse documentário ficou maravilhoso, eu assisti com antecedência e se fosse você, não perdia por nada. Vai por mim. João Paulo II viajou para a Polônia, foi o primeiro papa a visitar um país do bloco comunista, isso também está no documentário, e aí é óbvio que os caras ficaram muito irritados com isso. Em 1981, João Paulo II passeava na Praça de São Pedro e em cima do Papa Móvel ele é alvejado com 4 tiros, 2 atingem o seu abdômen. Durante o caminho para o hospital, ele desmaiou no carro. E chegando lá, ele passou por uma cirurgia de 6 horas. E parte do intestino dele foi removido. Só quem trabalha com saúde sabe a gravidade que é você remover parte do intestino de alguém. O assassino era Mehmet Ali Agca, um turco muçulmano de 23 anos que tinha sido foragido pelo assassinato já de um jornalista turco. Só que aí depois de ser condenado ele fugiu para a Bulgária, conseguiu uns documentos falsos e foi com esses documentos que ele entrou na Itália naquele fatídico 13 de maio de 1981. Depois do atentado, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua e nunca revelou o motivo do atentado. Ele disse que agiu sozinho, mas depois ele começou a falar que ele tinha sido mandado pela Bulgária e pela União Soviética. O próprio João Paulo II chegou a dizer na sua biografia que ele estava convencido que outra pessoa mandou o crime, embora eles nunca tenham identificado quem era. Algumas autoridades e amigos próximos do Papa afirmam que eles não têm dúvidas de que os soviéticos estavam por trás do atentado. Teve um cardeal, que é muito difícil falar o nome dele, que é o Dzvits, que era amigo íntimo e secretário do Papa, que ele chegou a falar: não levam todos os caminhos, por mais diferentes que sejam, a KGB? No final das contas, você já sabe que João Paulo II perdoou o Ali Agca. Inclusive ele perdoou a caminho do hospital. Depois ele mesmo pediu para se encontrar com o próprio algoz e conversou com ele por volta de 20 minutos. Ninguém sabe até hoje o teor dessa conversa. O Agca se converteu ao catolicismo e a bala que atingiu João Paulo II hoje está na coroa da imagem de Fátima em Portugal. E aí fica aquela pergunta, mas ele não tinha sido condenado à prisão perpétua? Ele está preso até hoje? Não. E não é porque a justiça italiana não funciona, é porque o próprio João Paulo II pediu para que o governo italiano perdoasse o seu algoz. É óbvio que depois que ele foi perdoado, a Bulgária pediu ele e ele ainda pagou alguns anos de prisão na Bulgária. Só que hoje ele está livre, inclusive visitou o Vaticano há uns anos atrás, visitou o túmulo de João Paulo II e pediu para ter um encontro com o Papa Francisco. Só que a igreja achou que era melhor não. Esse atentado é o mais conhecido, só que ele nem de longe foi o único. Olha só para você ver o tanto que o demônio é ardiloso. João Paulo II decidiu que
que 1 ano depois do seu atentado, ele queria visitar Fátima para poder agradecer pessoalmente a Virgem Maria pela graça que ele recebeu de não ter morrido. Ele chegou um dia antes, no dia 12 de maio de 1982, para participar da procissão das velas. Quem já foi em Fátima sabe dessa procissão e é um negócio assim maravilhoso. Só que quando ele chegou, ele fez a procissão e quando ele estava já perto do santuário, ele passa perto de um povo que estava no alambrado e ali tinha um sacerdote que gritava histericamente: abaixo o Concílio Vaticano II. Esse sacerdote era Juan Maria Fernandes y Cron. Ele era ex-membro da Frente Falangista Espanhola, que era um grupo extremista ligado aos pensamentos do ditador Franco. Depois ele se tornou integralista, que também era um grupo extremista que até existiu no Brasil. E como se não bastasse, ele decidiu se tornar sacerdote da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. É essa mesmo que você está lembrando, a FSSPX. Ele foi ordenado por Dom Marcel Lefebvre depois de 3 anos no seminário. Eu vou repetir para não parecer que eu tô ficando maluco. Ele entrou para a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ficou 3 anos, só 3 anos no seminário e foi ordenado por Dom Marcel Lefebvre. Esse padre tinha chegado em Portugal e estava levando consigo uma baioneta de 30 centímetros. Quando João Paulo II passou perto, o padre golpeou com essa baioneta, que por graça divina pegou de raspão. João Paulo II sentiu a pancada e ainda teve força para virar de costas e abençoar o padre antes que a polícia levasse ele embora. Continuou a celebração como se nada tivesse acontecido e só souberam do esfaqueamento à noite, quando seus secretários viram a marca na sua batina. Se você quiser saber mais sobre essa história em específico, eu contei ela em detalhes nesse vídeo aqui, vale a pena conferir. E aí eu fico pensando, a primeira vez que eu fui para uma jornada foi em 2011 e no momento da vigília, uma das coisas que mais chamou minha atenção era o fato de ter 2,5 milhões de jovens em silêncio adorando o Senhor. Agora, no Jubileu dos Jovens, aconteceu a mesma coisa e saiu até no noticiário. Olha que estranho, 1 milhão de jovens em silêncio adorando Jesus. Isso é fruto de São João Paulo II. E aí eu fico pensando, por alguma forma, o demônio sabia quem seria aquele homem. E talvez seja por isso que tenha tanto tentado tirar a vida dele a qualquer custo. Os frutos de João Paulo II vai levar séculos para a gente conseguir entender e digerir. Ele literalmente foi um homem daqueles que poucas vezes a gente vê no mundo. É por isso que eu falo para você, o documentário da Brasil Paralelo tá muito rico. Eles pegam um trecho da vida de João Paulo II e que é um dos grandes momentos da vida dele, que é como que ele consegue vencer o comunismo, não só na Polônia, mas no leste europeu inteiro, e luta contra o comunismo dentro da igreja, condenando a teologia da libertação. Olha a importância de um homem que percebeu que fé e política se discutem, e não só se discutem, mas quando são discutidos, fazem bem para toda a humanidade. No primeiro link da descrição, você tem acesso a esse documentário. Eu queria muito que você experimentasse e visse com os próprios olhos a qualidade do que está sendo apresentado ali. São depoimentos únicos e imagens raríssimas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Olha, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, clica no joinha, comenta aqui que mais coisas eu poderia ter falado sobre São João Paulo II e não se esquece que logo depois dessa despedida vai ter o trailer do Papa que Venceu o Comunismo, o primeiro documentário biográfico da BP. Então é isso, espero muito ter gostado desse episódio, um beijo no coração de vocês e tchau! Suddenly you have a pope who is not Italian and goodness me, he's actually from Poland? One of us? What will happen, you know? Leninists have always understood that Catholicism is a mortal enemy of the Bolshevik project. I mean, that has been understood from the beginning of the 20th century, and Lenin himself. Naród komunizm pozbawiał ludzi wolności. Many were tortured, many were imprisoned, including women religious. Habemus Papam! John Paul II had become the leader of a spiritual resistance movement, a human rights movement, a movement in which people motivated by conscience
were demanding their freedom. Im więcej będzie ludzi zdolnych do podejmowania tego ryzyka, ludzi młodych, tym silniejszy będzie Chrystus. Nikt nie przewidywał, że coś może się wydarzyć. Oczywiście on go trafił na śmierć. I mówię natychmiast do szpitala. If there was no pope, there would be no solidarity. And if there was no solidarity, there would have been no Mikhail Gorbachev, the premier of the Soviet Union. And of course, if there was no Mikhail Gorbachev, there would be no end of communism. Do not be afraid. This was always what he said, wherever he went. He said it because it is the permanent teaching of the gospel. Jesus himself repeatedly said it. Do not be afraid. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Olá, meu nome é Victor e talvez você já tenha me visto apresentando o programa Insight BP aqui na Brasil Paralelo. Mas hoje eu não vim aqui para falar de mais um episódio ou de um tema especial desse programa. Eu estou aqui para falar de um dos maiores líderes do século XX, o Papa João Paulo II. Vivemos em tempo em que muita gente tem medo de dizer o que pensa, medo de falar de Deus, medo de formar uma família. Tem gente que tem até medo de ter esperança. Mas João Paulo II nasceu num tempo ainda pior. Viu sua pátria ser esmagada por ideologias que tentavam apagar Deus da história. Rezava escondido, estudava em segredo e mesmo assim disse ao mundo: não tenhais medo. Esse homem não enfrentou exércitos com armas, ele enfrentou com a fé. E com a fé, ele derrubou um império. Libertou milhões. Inspirou uma geração inteira. É por isso que essa história precisa ser contada. Não só pelo passado, mas pelo futuro. Porque essa luta, a que ele enfrentou, continua viva. E hoje, ele precisa de novos corajosos. Por isso, criamos nosso primeiro documentário biográfico, O Papa que Venceu o Comunismo, uma produção exclusiva para membros BP. E com apenas R$10 mensais, você libera o seu acesso a essa e mais de 100 produções originais BP. A Brasil Paralelo é uma mídia independente, que não aceita um único centavo de dinheiro público e depende do apoio de pessoas como você para seguir produzindo novos documentários, filmes e séries. Não ache que esse vídeo não é para você. Você é fundamental para nossa missão de resgatar a cultura no Brasil. Toque no botão desse vídeo agora mesmo e libere seu acesso a todas as produções exclusivas para assinantes da Brasil Paralelo por apenas R$10 mensais. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.